Então, gente, estou aqui com a Clara. Ela é minha aluna do curso Seja Mestre em Lidar com Pessoas. É um curso voltado para líderes, onde eles aprendem o perfil comportamental de cada liderado, como motivar, como se comunicar, como fazer melhores contratações. E a Clara vai contar um pouco da experiência dela, vai se apresentar para vocês. Conta aí, Clara. Fala um pouquinho de você. O meu nome é Clara, né? Como a Marcela já disse. Eu tenho 25 anos, eu sou enfermeira, sou casada e atualmente eu trabalho em dois hospitais aqui na minha cidade, né? Dois hospitais diferentes. E assim, dentro desses hospitais, a gente tem uma rotatividade muito grande de pessoas, né? Então, assim, eu lido com vários tipos de pessoas todos os dias, tanto como assim, equipe, né, em relação a funcionários que estão ali junto comigo, como paciente, familiar. Então, todas essas vivências, elas fazem parte ali da minha rotina de trabalho. Primeiro método do curso, você descobre o seu perfil. Quando você entendeu o seu perfil comportamental, o que já começou a mudar na sua liderança? Então, quando você descobre, é como se fosse um ponto de partida, né? Porque às vezes a gente sente que tem que mudar alguma coisa, a gente às vezes sente que alguma coisa não tá legal, mas a gente não tem esse ponto de partida. Eu falo por mim, não tinha esse ponto de partida, é, né? A gente não consegue fazer essa virada sozinho. Então, entender qual é o seu perfil, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, ele te mostra da onde você tá para onde você precisa ir, né? E assim, principalmente quando você está à frente de uma equipe, isso é extremamente importante. E me conta, quando você descobriu, tá, eu tenho esse perfil aqui. E quando você começou a descobrir os perfis dos seus liderados a partir do desenvolvimento do curso, como é que ficou a comunicação com os liderados? Como é que ficou conviver depois de ter esse conhecimento dos perfis? Foi muito engraçado, na verdade, porque acaba que você vai ficar analisando todo mundo na cabeça, né? Tipo, ai, fulano fez isso. Ah, eu tenho certeza que, ó, ele tem isso aqui alto. A gente vai começar a analisar as pessoas nesse sentido. Mas, assim, é uma mudança, para mim, pelo menos o curso é uma mudança muito pessoal, né? Você se conhece, e aí quando você se conhece, você conhece seu perfil, você consegue lidar melhor com as outras pessoas, né? E, assim, algumas coisas nós temos que entender, assim, que não é sobre a gente. Às vezes é sobre o outro. É o jeito dele, né? Igual eu descobri dos meus perfis que talvez eu não tenha tanto tato para falar. Então, assim, isso foi uma coisa que eu fiquei, meu Deus, sabe? Porque para mim é uma coisa tão natural que eu simplesmente falo. E aí, como que a outra pessoa vai receber isso? Né? Então, assim, eu não tenho que cuidar de como a pessoa vai receber, eu tenho que cuidar como eu vou falar. E aí a gente, né, vai se desenvolvendo melhor. E aí, quando você descobriu isso, né? Porque a gente sempre vai falando em todas as aulas, quando a gente vai falando dos perfis, a gente fala como se comunicar com esse perfil aqui, né? Quando você entendeu que você tinha que se comunicar de uma forma diferente com cada perfil, como é que foi isso no dia a dia aí da sua liderança? Quando você falava assim, eu tenho uma pessoa aqui que é muito comunicativa, que fala pra caramba, e você já é um perfil mais analítico, mais planejador, mais na sua. Como que você começou a colocar em prática essa questão da comunicação, assim? Assim, a primeira coisa que eu tentei mudar nesse processo, né, foi realmente a questão da comunicação. Porque eu acho que, por mais que os outros perfis talvez não sejam só de comunicadores, mas eu acho que a comunicação ela abre todas as portas, a princípio. E assim, eu sempre fui uma pessoa muito na minha. Então, às vezes, se eu tinha algum trabalho pessoal para fazer, eu sentava, fazia, quieta estava, quieta continuava. E eu comecei a perceber que não é legal, né? Porque isso pode trazer uma imagem não muito positiva. Então, assim, a primeira coisa que eu tentei e estou tentando, né, mudar sempre é essa questão da comunicação. E sobre como se relacionar, né, tem até uma história que eu falei durante o curso com a Marcela, que eu tenho uma colega de trabalho que ela é super executora, assim. E me incomodava muito o jeito que ela falava, porque ela simplesmente chegava e dava uma ordem e nunca nada estava bom, né? Porque ela só queria resultado, resultado, resultado.
E eu também achava ela muito desorganizada, né? Assim, então isso para mim me matava, porque ficava tudo assim, muita coisa para fazer, tudo muito jogado. Então eu comecei a pensar assim, não é ela que vai mudar, né? Sou eu que vou mudar o jeito de lidar com ela. Então, se ela gosta de dar ordem, deixa ela dar ordem, sabe? Eu chegava para ela e falava: "O que você precisa?" Então eu dava a oportunidade, eu dava a brecha dela para ela mandar, teoricamente. Então, assim, eu chegava para ela e falava: "O que você precisa?" Mas eu deixava ela mandar numa hora que eu estava disponível para obedecer, né? Então, assim, isso foi um jeito que eu encontrei de nem 8 nem 80. Eu não vou ficar batendo de frente com ela, mas também vou dar uma maneirada, vou aceitar essa ordem vinda dela, porque ela precisa disso, né? E aí, como é que ficou o resultado, assim, quando você começou a mudar esse tratamento com essa pessoa? Eu entendi principalmente que essa ordem dela não era comigo, não era uma falha minha, assim. Ah, eu não estou trabalhando direito. Não, era uma necessidade dela. Mas Ela aí se comunicava dessa fluiu melhor forma. o trabalho depois que você mudou, assim, o seu jeito. Fluiu totalmente, totalmente. Agora tá melhor em lidar com ela, tá melhor trabalhar com ela? Tá, 100%. Agora, sem problemas, assim, não me incomoda, não me estressa, que Mas antes me incomodava. antes de saber dos perfis, você se incomodava. Sim, eu ficava me sentindo mal, né? Porque, assim, uma das coisas do meu perfil é que eu fico remoendo as coisas muito tempo. Então, eu enxergava a ordem dela como uma falha minha. Tipo, eu não estou trabalhando direito, por isso que ela tem que me dar essa ordem. Hoje em dia eu já entendo que não é porque eu não estou trabalhando direito, é porque ela conversa dessa forma. Exatamente. E é isso que a gente fala muito no curso, né? Muitas vezes a gente é um líder bom, a gente tá fazendo, só que a gente não tá sendo certeiro na nossa comunicação com o nosso liderado. Porque é o que você falou, você tem uma colega que é super executora, que querem mandar, que é uma coisa natural deles, e você, uma pessoa mais na sua, mais quieta, mais analítica, que é tudo organizado. São perfis muito diferentes. E aí, quando você entendeu que ela tinha essa necessidade, você falou, gente, a necessidade dela, então deixa. E aí o negócio começou a fluir. Né? Então, por isso que Sim, ter os perfis muda o jogo, não muda? muda demais. E assim, conta e em relação à motivação, assim, você agora quando você lida lá com os seus colaboradores, você consegue, você sentiu eles mais produtivos, mais motivados por você entender o perfil deles? Como é que foi? Sim, igual eu comentei antes, né? Por eu ser mais na minha, às vezes isso atrapalha muito em questão assim de equipe, porque parece que eu não estou querendo trabalhar em equipe, mas não é isso. É porque realmente eu sou mais na minha. Então, assim, às vezes eu chegava, cada um já sabe o que tem que fazer. Eu tentava colaborar sempre, né? Porque a gente tem situações assim, de que você vai preparada para ter 4, 5 pessoas na sua equipe, você chega lá, tem uma para fazer o trabalho de todo mundo. Então, assim, eu sempre fui muito prestativa nesse sentido, que eu sempre peguei junto, não separava cargos. Ah, eu sou líder e você é um liderado. Eu nunca fui assim. Só que eu ainda sentia que faltava alguma coisa, assim, uma conexão maior, né? E aí, quando eu comecei a perceber que as pessoas precisam de estímulos diferentes, né, isso fluiu bem mais, porque agora eu me sinto mais próxima de todo mundo. Assim, próxima realmente de sentar, de conversar, até coisas, né, pessoais, não só relacionadas ao trabalho. Mas, assim, foi muito produtivo, justamente por isso, por entender que são pessoas diferentes, logo os estímulos têm que ser diferentes, né, para cada pessoa. Uhum, É até injusto você querer que todo mundo te responda da mesma forma. Nunca vai ser, né? exatamente. E assim, quais os resultados você teve depois do curso, assim, que você enxerga no seu dia a dia lá, com seus colaboradores, com seus colegas, até mesmo com os clientes, né? Porque lida no hospital, lida com o cliente também. Sim, então, o principal, né, a primeira coisa, eu acho que foi comigo. Porque quando eu entendi que o meu perfil foi uma coisa que me marcou muito, por isso que eu tô até repetindo. Quando eu entendi que o meu perfil, ele se doía muito com as coisas, então assim, eu fico remoendo uma crítica como se eu fosse a pior pessoa do mundo. E às vezes foi só um erro, assim, né? Todo mundo pode cometer erro. Só que eu levava isso para um nível que eu ficava vivendo só sobre isso. Então, assim,
quando eu entendi que eu precisava mudar isso e que tudo bem alguém chegar, te dar um toque e, né, e falar alguma situação dentro de um respeito, isso foi muito, muito positivo. Porque aí eu parei de ficar me preocupando em tentar ser assim, perfeita em tudo, porque era uma preocupação que eu tinha, que eu ficava, não posso deixar nenhuma ponta solta, de jeito nenhum, né? E aí eu comecei a me atentar mais nessa questão das relações, sabe? Então eu acho que esse foi o principal ponto para mim, assim. E aí tudo, quando a gente muda, né, as outras pessoas em volta acabam que vai mudando também. E o pessoal sentiu a tua mudança? Eles falaram alguma coisa? Então, eu acho que sentiu falar não falaram, né? Porque eu acho que também ninguém fala. Porque você é líder, né? Às vezes as pessoas não vão falar. Só se tiver um comunicador muito brincalhão que vai falar alguma coisa, né? Mas Mas assim, né, hoje em dia eu precisei sair de um hospital para ir para um outro e todo mundo me mandou muita mensagem. Nossa, vai fazer muita falta. Foi um prazer trabalhar com você. Espero que a gente se encontre mais vezes, sabe? Você vai ter muito sucesso. Então, assim, essas mensagens chegaram. E eu acho que muito disso vem desse aprendizado do curso, sabe? Porque realmente foi uma mudança minha de comportamento. E me conta, você acha que valeu a pena ter feito o curso? Não, valeu demais. Demais, demais mesmo, assim. É um autoconhecimento, né? Então, eu acho que toda oportunidade que a gente tem para se autoconhecer e melhorar é super válida. Então, assim, para mim, não só em questão de trabalho, porque no curso a gente foca muito em questão, às vezes, de trabalho, só que pessoal também, né? Pessoalmente, foi muito importante, assim, reconhecer, principalmente a questão do jeito de falar. Que uma coisa que eu fiquei meio assim, meu Deus, eu faço isso mesmo. E que às vezes assim, eu estava até certa no que eu estava falando, mas não estava certa do jeito que eu estava falando. Então, assim, para mim valeu demais, demais. Foi igual, né, igual eu citei no início. Foi um ponto de partida, né? Porque a gente sente, tem que melhorar, mas o que eu tenho que melhorar? Então, o curso trouxe isso, ó, é aqui. Esse ponto você tem que melhorar. Aí você consegue traçar uma estratégia para melhorar aqui. E por que você decidiu fazer o curso? O que te levou a querer fazer o curso? Então, quando eu comecei a fazer o curso, o que estava pegando assim? Eu trabalho com muitas pessoas que têm idade para ser meu pai, que têm idade para ser até às vezes mais que pai, quase avô. E assim, eu senti uma resistência muito grande dessas pessoas assim, de sentirem que estavam recebendo alguma ordem de mim. Só que eu sempre tive essa certeza que eu nunca trabalhei dessa forma, assim, no sentido de dar ordem, né? Porque, para mim, eu não sou a pessoa que tem que receber o trabalho. Para mim, quem tem que receber o trabalho é o paciente. Então, estamos todos ali trabalhando para um outro chefe, que não sou eu no caso, né? Eu só tento reunir as informações e designar, né, para cada um fazer. Mas a minha dificuldade estava sendo essa, né, de entrar nas relações, porque eu sentia que o pessoal que era mais antigo não me aceitava muito bem nesse sentido, né? Tipo, como uma pessoa de 25 anos vai chegar aqui e vai achar que sabe? Obviamente eu não sei tanto quanto elas, né? Mas eu queria que elas entendessem que eu estava ali para fazer com elas e não que elas fizessem para mim, né? Então, foi essa a minha motivação, assim, para começar o curso, e que foi ótimo, porque aí eu fui entendendo que a forma de me comunicar ia ser essencial para que elas entendessem isso. E aí, quando você começou a se comunicar de acordo com o perfil, o que aconteceu? Porque aí cada um conseguiu entender, tipo assim, pô, realmente, ela tá aqui para fazer com a gente, sabe? Né? Ela não tá aqui para cobrar essa coisa chata, assim, né, de chefe. Não, ela tá aqui nessa posição agora, mas estamos todos para um bem comum, que é o bem do paciente. Só que cada um entendeu isso de uma forma, de um jeito, em um momento, e assim foi. Porque cada um tem um perfil diferente, né? Isso, exatamente. Muito obrigada, então. Fiquei muito feliz aí. Obrigada pelo depoimento e por contar aí a sua experiência, tá bom? Tá, João?